Olá, sejam bem-vindos ao Câmara Reentrevista. Eu sou Mariana Rosadas e hoje nós vamos falar sobre o aquecimento do comércio, as expectativas de venda, empregabilidade em virtude das festas de fim de ano e do pagamento do 13º salário. De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, mais de 123 milhões de pessoas devem ir às compras para providenciar presentes de Natal esse ano. O potencial é de uma injeção de aproximadamente 68 bilhões de reais na economia do país. O Daniel Sakamoto, gerente executivo da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, vai conversar com a gente sobre isso, mas antes vamos a mais alguns dados desse levantamento. Com o avanço da vacinação e o pleno funcionamento das atividades comerciais em todo o país, a expectativa é de que 77% dos consumidores presenteiem neste fim de ano, retomando o patamar de consumo ao pré-pandemia. O recebimento do 13º salário estimula os gastos e o pagamento de dívidas. 33% dos entrevistados pela Offerwise Pesquisas pretendem usar o dinheiro para a compra de presentes de Natal, enquanto 34% dos consumidores devem economizar. Esse aquecimento da economia do terceiro setor neste período também gerou empregos temporários, o que representa a entrada de mais consumidores ativos no mercado brasileiro. No entanto, a alta inflação pode representar um obstáculo, já que a previsão do mercado financeiro para a inflação oficial do país subiu de 9,77% para 10,12% em 2021. É a 33ª elevação consecutiva. O levantamento detalha as consequências do novo coronavírus para o comércio brasileiro durante diversos momentos da pandemia. Em abril de 2020, o pior mês para o setor, os dados apontam uma redução de 58% no consumo em relação a momentos anteriores à crise. A partir de maio do mesmo ano e ao longo de todo o segundo semestre de 2020, as vendas voltaram a crescer de forma gradual, acompanhando a tendência da queda no isolamento social da população. Já no início do segundo semestre de 2021, os números aumentaram ainda mais com a circulação de pessoas. Em julho deste ano, foi quase 10% acima do mês anterior. Daniel, obrigada por nos atender. Essa pesquisa encomendada por vocês surpreendeu em algum ponto? Não, a pesquisa não surpreende. Ela simplesmente mostra que há sim uma retomada da atividade econômica após esse 1 ano e meio aí de impactos da pandemia no setor de comércio e serviços. E a pesquisa traz bastante otimismo para o setor. A gente sabe que a população está ansiosa para poder voltar às compras, voltar às atividades normais, com menos restrições, e o comércio está aí super animado para retomar os patamares de venda pré-pandemia. Pois é, o Natal é tradicionalmente a época do ano em que o comércio fica mais aquecido, mas muita gente ainda não pretende gastar dinheiro. Muita gente, inclusive, continua desempregada. E isso se reflete nos dados? Mostram que aqueles que não pretendem ir às compras nem na Black Friday, nem no Natal, provavelmente eles estão impactados por desemprego, falta de renda e por não acharem que está nas melhores condições ainda para isso. Além disso, a gente tem índices altos de endividamento no país. Então, a gente sabe que a situação da população não está boa, pelo menos para uma parcela considerável dela, e, inclusive, a gente não incentiva quem está com dívida de utilizar o 13º, de utilizar essa época do ano para fazer mais gastos. A prioridade é sanar as dívidas para não começar 2022 com a corda no pescoço. Às vezes é difícil, né? Porque os apelos são muito grandes. E entre os principais presenteados, em primeiro lugar estão os filhos, seguidos das mães e dos cônjuges. Mas muita gente também vai se autopresentear. 69% dos entrevistados disse que vai comprar uma coisinha para si mesmo. Existe sim essa tendência, a gente percebe não só na pesquisa agora de Black Friday e de Natal, mas nas pesquisas anteriores esse ano, do automerecimento, né? Das pessoas que estão investindo um pouco mais em si mesmos, depois desse período longo aí que a gente teve de restrição, da doença realmente acometendo familiares e amigos. Então, há sim um gasto extra aí das pessoas consigo mesmos, no sentido de, eu mereço, eu estou precisando. Isso é importante, né? A gente sabe como foi difícil o ano de 2020, o Natal do ano passado foi cheio de restrições, comércio fechado, distanciamento social. Esse ano a gente entende que será diferente.
podemos perceber aí o quanto a vacinação avançou, os índices da pandemia estão diminuindo, e com responsabilidade a gente encoraja sim que as pessoas saiam às compras e que as pessoas voltem a se reencontrar, mantendo aí o máximo de cuidado possível. A percepção de boa parte dos consumidores é de que os preços estão mais altos do que no ano passado. E, bem, é uma percepção correta? É uma percepção natural das pessoas, porque realmente todos os índices mostram que a inflação subiu muito, dizem até que está em patamares aí de muitos anos, que a gente não via a inflação nesse ritmo tão acelerado, e isso impacta diretamente as compras. A gente sabe que os produtos mais procurados, eles estão sim sujeitos a essa alta da inflação. Também a gente tem a questão do dólar, que está num valor elevado já há bastante tempo. Então, se a gente junta inflação, dólar alto, desemprego, alto endividamento das famílias e essa instabilidade política que afeta a economia, o cenário ele poderia parecer bastante complicado. No entanto, a gente sabe que o brasileiro tem tradição, sim, de fazer compras de Natal, de investir em ceia, festas de final de ano. Então, a gente sabe que o comércio está ansioso para tentar amenizar os prejuízos dos últimos meses com as vendas de Natal. Um terço, praticamente, dos entrevistados disse que prefere pagar pelo método Pix, que é à vista, né? Exatamente, é um método à vista que completou agora um ano que o Banco Central lançou essa novidade. É uma novidade que ela foi muito bem recebida tanto para o lojista quanto para o consumidor. Para o lojista, essa modalidade ela é muito boa porque ela não tem as taxas que envolvem o cartão de débito e crédito, o dinheiro entra na hora, isso faz com que ele tenha capital de giro na mão. Para o consumidor, ele geralmente consegue um desconto, ele não tem que pagar o valor da transferência, então acaba sendo uma forma de pagamento que está agradando bastante a população. Os números de utilização do Pix estão enormes e as pessoas acabam que não se endividam em geral por conta do Pix. É diferente do cartão de crédito ou do parcelamento em carnê, em que a pessoa pode não ter dinheiro e compra. O Pix, como ele é um débito à vista, acaba sim sendo uma maneira, inclusive, das pessoas gerenciarem melhor aí o seu orçamento. Você falou do desconto, muitas vezes o lojista já oferece pelo Pix um desconto, mas sempre vale a pena barganhar quando você está com o dinheiro na mão, né? Sem dúvida alguma. 2 dicas que a gente sempre passa é negociar, pedir desconto, barganhar. Essa é uma tradição do brasileiro, funciona muito bem e a gente não pode deixar de aproveitar. E a outra dica é pesquisa de preço. A gente sabe também que há uma variação enorme de preço entre as lojas. Hoje em dia tem muita ferramenta na internet, aplicativos que te ajudam na pesquisa de preço. Isso é fundamental. Uma diferença hoje em dia de 5, 10, 15% é muito comum entre as lojas. Então, o consumidor que quer economizar, quer valorizar aí o seu dinheiro, faça pesquisa de preços e peça descontos. Beleza, Daniel. O Câmara Reentrevista vai para um rápido intervalo, mas volta já já, não sai daí. O Câmara Reentrevista está de volta hoje conversando com o Daniel Sakamoto, gerente executivo da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Os comerciantes estão confiantes para a retomada das vendas, contratando vendedores extras com possibilidade de efetivação, inclusive, e os consumidores também se animaram em gastar. Vamos ver. Há sim essa positividade para o Natal, há sim essa euforia no sentido positivo para o Natal. A gente já tem percebido desde o dia 20 de novembro para cá, muitos clientes antecipando as compras. Esse ano, diferente do que fizemos em 2020, a gente começou a contratar já antes. Eu já tive extras que começaram dia 20, começaram dia 10 de novembro. Já uns meses atrás já estamos vendo essa melhora, entendeu? E no decorrer dessas 3 últimas semanas também, o movimento está bem maior, procura para presente. O pessoal está investindo mais. Quantidade de peças por um cliente está saindo bastante, em média de 5, entendeu? A 6 peças por cliente. Eles não chegam aqui assim querendo disputar preço, sabe? Eles não estão preocupados com isso. O que a gente percebe é uma carência. Eles têm muita necessidade de atenção, de conversar, de alguém olhar no olho deles e procurar saber para que eles estão comprando aquela roupa. Eu acho que a atenção e o carinho com o cliente é a coisa que mais a gente está vendo que o cliente está valorizando. Agora a gente pode sair, pesquisar, né? Não só comprar na internet. Então você pode dar lembrancinha daquela amiga que você não deu, né? Naquela reuniãozinha que você não fez, né? Junto na pizzaria, você vai dar aquele amigo oculto. Bem, Daniel, entre os itens mais procurados, que serão mais comprados, estão roupas
e brinquedos. O que a pandemia influencia nisso? Bom, a questão das roupas, a gente sabe que durante aí esse período mais forte da pandemia, as lojas ficaram praticamente todas fechadas, as pessoas em isolamento, houve uma queda muito grande na negociação, na compra e venda de roupas. Então, a gente sabe que vai retomar, é importante essa retomada para que os comerciantes desse setor realmente aí amenizem suas perdas. Com relação a brinquedos, naturalmente é o produto aí sempre em evidência no Natal, as crianças são a prioridade das famílias, então não há muita diferença aí entre essa pesquisa desse ano e da pesquisa dos outros anos. A gente sabe que vários outros setores da economia serão positivamente impactados, inclusive o setor de serviços, com a reabertura de restaurantes. Então, é sim motivo para muito otimismo para o setor empresarial. A tendência das compras online permanece muito forte esse ano, mas há um novo dado, que é a reabertura das lojas de rua, as lojas de shopping, também a população voltando a procurar esses espaços agora que boa parte das pessoas já está vacinada. Sem dúvida alguma, essa pandemia acelerou o processo das compras online no Brasil. A gente já vinha num caminho aí do comércio eletrônico crescer, mas o crescimento durante a pandemia foi realmente muito grande. No entanto, o brasileiro ele tem o costume, a tradição de passear no shopping para escolher presente, olhar vitrines. As lojas de rua, principalmente no interior do país, são muito populares. Nos grandes centros, a gente sabe que as lojas de rua têm aquele tipo de presente mais barato, mercadorias mais acessíveis e realmente há uma demanda muito grande. Então, a gente acredita que esse Natal vai marcar, sim, a retomada das lojas de rua, do movimento no shopping, além da manutenção das compras online. O brasileiro vai conviver muito bem com essas modalidades. Ele vai olhar as lojas na rua, comprar online, ele vai pesquisar online e vai experimentar numa loja física. Essa transição aí de loja física a loja online vai ser permanente. A gente acredita que há espaço para todo mundo, ainda mais nesse período de compras que é tão procurado. E existem preocupações diferentes, né? Para quem vai procurar numa loja online, é preciso se atentar com o valor do frete, prazo de entrega, segurança da loja. Para quem vai para a loja física, é preciso cuidar para não deixar para ir comprar de última hora, porque às vezes os estoques podem acabar. A gente tem também a questão de estacionamento, deslocamento. Hoje em dia, com a gasolina cara, muitas vezes você se deslocar para uma loja longe, talvez não valha a pena. Tem a questão da segurança em grandes centros, lojas, ruas muito movimentadas, às vezes você pode estar se expondo. Então, você tem que colocar muito na balança aí qual é o melhor modelo e formato para cada um. Perfeito. E o parcelamento também continua em alta, mas são dois perfis de consumidores que pagam parcelado. Aquele que muitas vezes não tem outra opção, né? Prefere resguardar ali um montante, e também aquele que já está acostumado. Como é que é isso? Então, você falou muito bem, o parcelamento ele atende a diferentes tipos de consumidores, né? Hoje em dia tem aquele consumidor que ele tem condições de pagar à vista, mas ele prefere pagar parcelado sem juros, porque ele consegue manter suas reservas investidas, rendendo. Tem aquele que não tem a condição efetivamente de pagar à vista e precisa pagar parcelado. O importante é que cada um faça uma análise da sua situação orçamentária para não se endividar nem para se complicar. Época de Natal, época de Black Friday, existe aí muitas armadilhas, muito incentivo à compra, mas a gente sabe que a prioridade sim é que você gaste dentro do seu orçamento. Não é hora de você se endividar, e se por acaso você estiver endividado, a prioridade é quitar essas dívidas, né? Pois é. Agora, que outros pontos você destaca desse levantamento que traça muito bem um perfil do consumidor brasileiro pós-pandemia? Então, o levantamento ele traz esse tipo de análise, de que o brasileiro ele vai continuar comprando online, mesmo com a reabertura das lojas físicas. As lojas físicas elas continuam tendo sua demanda, mas elas têm que se atentar com essa concorrência do online. Se você tem uma loja física, você precisa ter um comércio eletrônico, sim, para atender aquele consumidor diferenciado. Uma outra análise importante é com relação às formas de pagamento. As formas mais tradicionais hoje têm uma concorrência grande do Pix, que é uma inovação trazida pelo Banco Central, que caiu nas graças do consumidor e dos lojistas, que é bom para todo mundo, e que a gente não pode esquecer que a gente ainda está em período de pandemia e que é preciso se cuidar. Sem dúvida alguma,
máscara em ambiente fechado, uso de álcool gel, manter um distanciamento sempre que possível, não custa nada a gente manter os cuidados, porque a gente ainda precisa ficar atento com essa doença que não parou de fazer isso às vítimas e continua, de certa forma, apesar de mais fraca, assustando um pouco as pessoas. Então, acho que dá para conciliar aí os cuidados com as compras, cuidar do orçamento para não gastar mais do que necessário e aproveitar as promoções, né? Sempre. Agora, essa retomada, ela já é verificada mais ou menos a partir do início do segundo semestre e vai ter seu pico nas festas de final de ano. As pessoas devem se preocupar com a virada para 2022? Olha, o cenário econômico previsto para 2022 não é nada bom. A gente vê que as estimativas de inflação continuam altas, a estimativa do dólar continua alto, o desemprego, apesar de uma estimativa de diminuição, é muito pouco, a gente vai continuar com altos índices de desemprego. A questão do PIB, crescimento do país, esse ano vai ficar bem moderada. Para o ano que vem, já há muito analista prevendo que o país não vai crescer, pode até encolher. Então, assim, a perspectiva macroeconômica não é boa, então é preciso sim tomar cuidado. É preciso tomar cuidado para não gastar demais, é preciso tomar cuidado para você não se endividar. Se por acaso você tiver condições, faça uma reserva financeira, porque a perspectiva, ainda mais se tratando de um ano eleitoral, em que todo o cenário político pode impactar a economia, é preocupante. Para os lojistas, para os comerciantes, a gente sabe que vai ser um ano melhor, porque a gente tem a expectativa aí do avanço amplo da vacinação, deixando a vida da gente voltando aí à normalidade. Então, o lojista ele fica mais animado, provavelmente quem puder vai investir para que nessa retomada possa aí recuperar os prejuízos de mais de um ano e meio aí de pandemia, impactando bastante os negócios. Daniel, por favor, suas considerações finais. Queria agradecer aqui o convite, estamos sempre à disposição. Lembrando que a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas faz esse tipo de pesquisa justamente para debater políticas públicas com foco não só no setor empresarial, mas na sociedade como um todo. Um bom ambiente de negócios impacta positivamente todo mundo. Daniel Sakamoto, muito obrigada pela entrevista. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, um abraço. O Câmara Rio Entrevista dessa semana fica por aqui. Acompanhe as novidades da Câmara Municipal no nosso site câmara.rio e também nas nossas redes sociais pelo @Câmara Rio. Muito obrigada pela companhia, até o próximo encontro.